Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Separei para vocês aqui as análises dos comentaristas do Linha de Passe, analisando o grupo do Mengão na Libertadores. Galera, você acha que o Flamengo pegou molezinha ou pedreira, cara? Veja bem, o grupo do Mengão tem Racing, Alcas e Nublense. Cara, eu acho que o Flamengo deu sorte dessa vez, hein? Somente o Racing pode dar trabalho ali para o Flamengo, mas Alcas e Nublense tem que passar o carro por cima, tem que passar o trator, né? Porque o Flamengo, velho, é muito favorito para ficar em primeiro lugar neste grupo aqui. Muito bem, dito isso, quero convidar você que é Mengão a deixar o like, a se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para não perder nada. Vamos ver então as análises dos comentaristas do Linha de Passe. As imagens são da ESPN Brasil. Link na descrição como crédito. Simbora, vamos lá. Segunda-feira de muita tensão, muita preocupação por parte de torcedores, dirigentes. Quem será que o meu time vai pegar? Em que grupo que ele vai cair na Libertadores, na Sul-Americana? Quem é bom evitar? Quem é melhor confrontar? Tudo isso já está definido. Você acompanhou com a gente na ESPN 4, também durante o Sport Center aqui na ESPN, no Star Plus. O sorteio da Conmebol Libertadores, já temos grupos definidos. A gente vai avaliar cada um deles aqui. Fluminense pegou uma pedreira, hein? Grupinho complicado do Fluminense e a gente vai analisar todos os outros. Lembrando, Conmebol Libertadores e Conmebol Sul-Americana aqui com os nossos craques da opinião. Temos o Paulo Calçade, Jean Oddi, Vitor Birner e também o Pedro Ivo Almeida. Então, a partir de agora, participe com a gente vai grupo a grupo destrinchando as equipes brasileiras aí, suas dificuldades, né? Muita gente querendo fugir do Atlético Mineiro, que vinha do pote 4, caiu no grupo ali com o Atlético Paranaense. Teremos o confronto dos Atléticos aí, entre uns dos confrontos que a gente está analisando aqui. Vamos começar com o grupo A, o grupo do atual campeão, né? O grupo do Flamengo, olha só. O Flamengo vai enfrentar o Racing, que recentemente eliminou o Flamengo numa Conmebol Libertadores, oitavas de final, quando o Rogério Ceni tinha acabado de chegar, tinha acabado de assumir o Flamengo. E aí o Flamengo acabou sendo eliminado nos pênaltis no Maracanã. Terá o Alcas e o Nublense. Jean Oddi, boa noite. Grupinho bem acessível aí para o Flamengo. O Racing aí, talvez pela tradição, peso da camisa e tal, etc., o adversário mais complicado. Tudo bem, gente? Tudo bom? Boa noite, William, boa noite, companheiros. Pois é, né? Acho que o sorteio começou, o torcedor do Flamengo talvez tenha ficado tenso, né? O Racing de cara falou que vem por aí, né? O adversário talvez não pudesse ser, né, mais complicado se você olhar para o fato de que não podia ter brasileiros no grupo do Flamengo do pote 2. Aí veio o Racing. Só que depois, em compensação, vieram, né, dois times ali muito tranquilos. Então, você já praticamente começa o grupo com a certeza de quais serão os dois classificados. Sim. Eu acho que... Até com favoritismo para o Flamengo ser o primeiro. Favoritismo, sem dúvida, para o Flamengo ser o primeiro. Eu acho que, assim, Flamengo e Palmeiras foram os dois times, talvez, com os grupos mais acessíveis. O do Internacional também, mas acho que Flamengo e Palmeiras, talvez, os dois mais acessíveis. A diferença é que o Flamengo, ele tem aí duas cartas praticamente fora do baralho já, e também a questão de que é um jogo apenas com uma viagem complicada, né, para o Equador. Sim. Então, talvez, assim, você olha, Palmeiras e Flamengo são os dois mais acessíveis, talvez, nesse sentido, do Flamengo até mais acessível, talvez o melhor sorteio, e acho que o Flamengo, né, é bom, é importante para o Flamengo nesse momento, porque ele não vive um momento de tranquilidade, a gente não sabe como vão ser as finais do campeonato estadual, mas a gente sabe que qualquer tropeço no início de trajetória da Libertadores pode gerar uma crise, um problema e tal, e acho que, olhando para esse grupo, é pouco provável que o Flamengo se complique. Foi um bom ponto que você tocou, porque é um time que está se acertando ainda com algumas dúvidas com relação ao que o Vitor Pereira tem feito. Pegar um grupo, vamos colocar aquela palavra clichê, né, mais acessível, pode ser bom para o Flamengo nesse momento. Estreia contra o Alcas, inclusive, fora de casa. Tudo bem, Pedrão? Tudo bem, um abraço a você, Calça, Jean, Birner, fã de esporte com a gente aí desde cedo nesse sorteio. Eu acho que o grupo do Flamengo, para usar o termo que você colocou, ele é acessível pelo que o sorteio apresentou ao Flamengo, e o grupo do Palmeiras é acessível pelo trabalho que o Palmeiras tem. Porque o Flamengo no grupo do Palmeiras, eu acho que a conversa aqui seria outra. Porque você está falando de Bolívia, de altitude, você está falando de costume de Barcelona nas recentes Libertadores, você está falando de Cerro Porteño, aí não tem fase. Eu acho que é sempre um jogo chato você estar no Paraguai. Então eu separaria por aí. Eu acho que o Flamengo é interessante porque não vem jogando a bola que a gente imagina, a bola que a gente projeta, a bola que a gente acredita que esse time possa jogar.
mas quando você olha ali a tabela com todo respeito, sempre falo com todo respeito, ele quase sempre antecede. Quando você fala de todo respeito, já mostra que não tem muito respeito. É isso não. O Alcas, quando você olha para o Flamengo, é um time fraco, e o Blense, quando você olha para o Flamengo, é o pior ranqueado da Libertadores ali no sorteio, então também é um time fraco, então não tem desculpa, não tem teoria que a gente possa, sabe, estabelecer aqui para falar, olha, precisa ter um... Aí é querer, sabe, é querer ser mais realista que o Rei. O grupo do Flamengo é acessível. O grupo do Flamengo conseguindo impor o seu jogo contra o Racing em casa, que nesse momento não é nada fora do normal. É um grupo muito acessível, nem diria acessível. Bom para fazer uma pontuação alta ali, né? E a gente precisa falar do Flamengo no mata-mata. Se alguém começa a falar, não, mas se o Flamengo, não, mas se não sei o quê, mas se a troca... Não, é o Flamengo, ainda é o elenco mais estrelado do Brasil. E aí, quando eu olho para o Palmeiras, eu vejo muito mais uma questão de trabalho, de costume, do que o Palmeiras tem feito em fase de grupos nos últimos anos. E aí sim, eu acho acessível. Ah, mas o Bolívar, a altitude, o Cerro Porteño, o Barcelona, que apresentou nos últimos anos, acho que já tem uma queda de 21 para 22, mas ainda é o Palmeiras. Eu acho que quem tem que olhar assim com um pouco mais de respeito são os outros 3 times sorteados. Então, só para ficar nesses 2 que você citou e passar a bola para o Biene, para o Calça, e a gente tem bastante tempo para debater, acho que tem muito disso. O Flamengo pelo sorteio, o Palmeiras pelo trabalho que faz. São grupos acessíveis. Acho que o Inter tivesse jogando mais bola, também teria um grupo bastante acessível. Só não que é o Inter, que não é complicado. sólido e ainda tenta se encontrar, você não pode descartar um confronto ali contra o Nacional, algo muito pesado. Metropolitano Independente de Medellín, acho que talvez no pacote não é dos piores sonhos que o dirigente do Inter, a torcida do Inter e o elenco do Inter poderia pensar, mas falta ainda talvez a gente enxergar um pouco mais de futebol, de bola, enxergar talvez, para pegar o exemplo de ontem, que eu não achei um momento ali do primeiro tempo, essa tragédia toda, apesar da eliminação, falta enxergar um pouco mais disso para a gente falar que pode ser um grupo interessante também. Lembrando que Flamengo e Palmeiras estão envolvidos ainda nas decisões dos estaduais. Você citou o Inter não queria estar fora, mas está fora, então agora foco ali, nesse momento, na Libertadores. Já passo a bola para o Birner e para o Calçade, porque o Marcos Braz conversou com a nossa equipe, com o André Plihal, também com o Cícero, e a gente vai ouvir o dirigente do Flamengo. Vamos lá. Marcos Braz, Flamengo, Alcas do Equador, Nublense do Chile. Nublense e Racing da Argentina. Eu acho que o Flamengo não pode reclamar de sorteio. Tem o Racing, que nos últimos 4 anos, a única vez que a gente caiu para o Racing nos pênaltis. Uma forma de você ter uma oportunidade aí de superar dessa vez. Revanche. A revanche, mas não naquela síntese da palavra de... Eu acho que é na boa, no bom futebol, a oportunidade de você conseguir vencer o time. Agora, o Flamengo não pode reclamar desse sorteio, não. Eu acho que foi, embora seja uma pedreira, foi em que todos os times que estão ali classificados para uma competição como essa têm muito mérito, mas eu acho que o Flamengo não tem muito o que reclamar desse sorteio. Que o maior adversário do Flamengo não seja o próprio Flamengo. Sim, mas isso aí... nos últimos 4 anos, o maior adversário do Flamengo não foi o Flamengo, tanto que ganhou 2 Libertadores, dois... Esse ano que eu falo. Sim, mas isso aí, o Flamengo ano passado também, em algumas vezes eu fui questionado, e também nessa época do ano, e a gente acabou o ano com campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores da América. É o que eu falo, eu acho que o Flamengo vai reverter o quadro que se encontra, e se Deus quiser a gente vai ter um bom final de ano. Braz, você consegue destacar algum grupo como o mais difícil? O grupo da morte acho que não tem, né? Mas algum destacadamente mais difícil? Eu acho que o grupo do Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Fluminense. E os 2 outros que eu agora não me lembro, mas eu vendo ali na tela, naquele momento, para mim é um grupo... Libertad e Aliança Lima. Libertad e Aliança Lima. Para mim é uma pedreira esse grupo aí. Pedreira. Primeiro jogo do Flamengo. Tem o fato do desconforto, era aquilo que eu estava conversando com vocês antes. A gente torcia para ser uma situação diferente, mas vamos ser Equador contra o Alcas. E aonde é com altitude? Quito, em altitude. Não só altitude, 6 horas de viagem. Em termos de deslocamento e altitude, talvez logisticamente falando seja o mais difícil. Sim, é muito ruim, muito desconfortável, ainda mais estando no meio no meio das finais. Mas parece que o Fluminense
também tem essa dificuldade, vai ter que se jogar com o Sporting Cristal, se não me engano. Lima. Enfim, é pedreira também. Pedreira. Tinha um sorriso ali, viu, Vitor Vina? Tava sorrindo, Braz, isso aí. Sorridente A chance como ainda de Vitor dar um Vina. troquinho no Racing e tal. Tá otimista, tá bom. Também não vai estar chorando com um grupo desse, né? Aí é demais, né? Tudo bem, Birner? Tudo bem, William? Boa noite a você, ao Jean, ao professor Calçado, ao Pedro, aos fãs do esporte. Tem que sorrir mesmo com esse grupo. Vamos ser bem diretos aqui, não vou ficar, porque não sei o quê. O Racing, que é a maior ameaça, tem como titular, por exemplo, o Jonathan Gomes. Aquele mesmo jogou no São Paulo e no CSA. Não faz uma campanha ruim no Campeonato Argentino, quarto lugar. Tem o Fernando Gago como técnico, tem 38 vitórias, 16 empates e 16 derrotas. Só conferir para não falar do bebê, é isso mesmo, está desde 2021. É uma equipe que vai competir, que tem a torcida fanática, que tem a tradição. Mas dentro do mundo hoje do futebol argentino, que é o futebol sem investimento, é um futebol onde o Boca, que também está na Libertadores, tem um time muito comum e aí precisa de aspectos mil. E hoje em dia não entram mais em campo as questões extra-gramado, atenção fora, os problemas enormes de arbitragem que podiam haver, porque as coisas mudaram na Libertadores e ficaram muito mais fáceis para quem tem times mais técnicos, mais capazes. Quando a gente olha a diferença do Flamengo para as outras equipes do grupo, eu olho uma grande chance de o treinador do Flamengo, se mantido no cargo após o Campeonato Carioca, ter mais tempo ainda para conseguir acertar a equipe. Porque o Fluminense é melhor que qualquer equipe dessas, para dar um exemplo. O Fluminense, claro. É melhor que qualquer uma das 3 equipes. Claro. Lógico que você vai para a gente jogar na Argentina contra o Racing, tudo bem, o Racing tem coisas diferentes. Mas individualmente, coletivamente, o Fluminense tem mais equipe que o Racing. Então eu acho que é um grupo em que o Flamengo já inicia a fase classificado. O Flamengo está classificado às oitavas de final, mas os jogadores não podem acreditar nisso. A gente sabe, eles têm que jogar futebol. Coloca a tela aí do grupo do Palmeiras para passar para o Calçade, porque o pessoal estava falando aqui, é inevitável, né? Em comparação de um com o outro, são favoritos. Daqui a pouco a gente vai falar do Galo, que também entra com favoritismo aí na Libertadores. Vamos ver, o grupo do Palmeiras pega o Barcelona de Guayaquil, enfrenta o Bolívar. Aliás, a decisão da última Libertadores foi na casa do Barcelona, né? Estreia fora contra o Bolívar, inclusive. Estreia fora contra o Bolívar já na semana que vem, né? Também entre a decisão lá do Campeonato Paulista. Porque o papo do Paulista é outro, né? É outra conversa. E o Cerro Porteño. Então, Barcelona, Bolívar e Cerro Porteño também tem altitude ali com o terceiro ali do grupo, que é o Bolívar. Calçade, se quiser pode misturar os dois e tudo, mas assim... É bom lembrar também, como a gente estava conversando aqui durante o papo do Marcos Braz ali, que o Flamengo tem uma viagem interessante ali no meio da decisão ali contra o Fluminense. Talvez tenha que fazer escolhas, né? Não sei se dá para colocar esse time 100% os 3 jogos, né? Tudo bem, Calçado? Olá, boa noite a todos. Talvez a imposição é essa. Depois vem o Campeonato Brasileiro, isso não para. Então vai ser assim até o final. Mas o Grupo A, se não tiver Flamengo e Racing, é um abalo sísmico na Libertadores. Né? Então, daqui... É isso. Embora o Flamengo aqui tem que passar como primeiro colocado. Né? Sim. Tudo bem, mas se passou Racing e Flamengo, tudo bem. O Grupo B tem o Nacional, Inter, o Independente Medellín e o Metropolitanos. O Inter, que terminou o Brasileirão, seria primeiro colocado nesse grupo aqui. O Inter de hoje já vai ter que dividir uns pontos, preocupa um pouquinho. Palmeiras, Barcelona, Bolívar, Cerro Porteño. Palmeiras tem uma ressalva para fazer. A gente trata o Palmeiras como e ele é muito sólido, mas o Palmeiras tem problemas. E é preciso deixar isso muito claro para a gente não sair do elogio extremo para a crítica, que o Palmeiras perdeu o Danilo e o Scarpa, não contratou ninguém. Não repôs. O Palmeiras não fez uma contratação. Quando o Abel falou, ficou pensando, mexendo, Tabata. Machucou o Tabata. Então o Palmeiras ele tem um elenco muito justo. Ele pode perder um jogador por suspensão ou por contusão, que é absolutamente normal, por desgaste. O Veiga tem uma dor no tornozelo, é outro Palmeiras hoje. Não tem o Scarpa para fazer como fez no ano passado, que o Scarpa tomou conta e arrebentou. Então, o Palmeiras tudo está muito justo neste Palmeiras. Se o
Palmeiras realmente caminhar para contratações, não contratação, mas ele precisa. Libertadores vai cobrar demais. E isso é um panorama que está todos eles. Mas no caso do Palmeiras, acho que é muito justo. E como o Palmeiras, ele joga bem, ele passa por todas essas circunstâncias, ele tem um conjunto que ele assim, elimina, às vezes, um problema técnico que a equipe possa ter, porque o conjunto é superior a tudo isso. E a gente sempre coloca o Palmeiras num lugar muito alto. E ele merece estar lá, mas ele pode ter problemas. Tá? Eu acho que isso pode acontecer. Ô, Calçade, eu acho que até por isso, e para mim isso que eu vou falar, acho que vale tanto para o Palmeiras como para o Flamengo, agora, nessa primeira rodada de Libertadores, com jogos complicados do ponto de vista logístico entre as duas finais, porque o Palmeiras vai para a Bolívia jogar 3.600 metros de altitude, não é 2.800, 2.900, não, 3.600 metros de altitude. Perde a semana de treinos. Perde a semana de treinos. Então, eu acho que assim, claro que a gente imagina o Palmeiras com menos dificuldade do que o Flamengo por conta do adversário, né? Não só porque o Palmeiras, mas porque um pega o Água Santa, o outro pega um time de primeira divisão do Campeonato Brasileiro que brigou ali na parte de cima da tabela, que é o Fluminense. Agora, eu acho que tanto um quanto o outro, dependendo, e acho que principalmente no caso do Palmeiras, dependendo do resultado do primeiro jogo, eu acho que eles têm que cogitar para esses jogos contra adversários tecnicamente inferiores, tem que cogitar não viajar com todo mundo na Libertadores. Eu acho que sim, você está falando de finais. O Campeonato Estadual, eu sou o primeiro a dizer que o Campeonato Estadual não deveria ser da maneira que é, que o Campeonato Estadual não poderia ser assim. Mas o Vitor Pereira precisa desse título, hein? Demais. Mas ele também precisa não estrear mal na Libertadores. E aí? Senão ele não tem nenhum nem outro. Então, mas então, é que assim... segunda-feira seguinte fica... Pois mas estamos falando do Alcas, né? Estamos falando do Alcas. Mas eu então, não duvidaria de nada. O que eu acho é o seguinte, agora é um momento, por conta desse calendário maluco que a gente sempre fala, é um momento que eles vão ter que avaliar demais o que acontece no primeiro jogo, porque fazer essas viagens, né? Uma para o Equador e a outra para a Bolívia, entre duas decisões, entre duas finais, e acho que assim, a gente fala do Água Santa e tal, mas é um time que tem que ser respeitado, enfim. Por mais que o Palmeiras seja favorito, e óbvio que é um time que precisa ser respeitado, então o resultado do primeiro jogo também vai valer muito. E eu acho que é isso, que as duas equipes, os dois clubes, e aí tem que ser talvez uma decisão evidentemente conjunta, não só da comissão técnica, mas tem que avaliar a possibilidade de, neste primeiro jogo de Libertadores, para azar tanto de Flamengo quanto de Palmeiras, justamente as viagens mais complicadas, né? O Palmeiras tem uma outra ainda para o Equador também, contra o Barcelona. Aí até pior, porque acho que, apesar de não ser tanta altitude, o adversário é mais... É o adversário mais difícil do grupo, sabe? É mais complicado. O Cerro Porteño eliminou o Fortaleza, acho que também tem que ser respeitado e tudo mais. Agora, eu acho que é isso, que os dois vão ter que olhar para esse campeonato estadual e para essas finais, para o que elas significam, porque a gente fala, o Vitor Pereira depende muito da final. Sim. Mas você imagina se o Palmeiras não ganha esse campeonato estadual também, o que já não vai se criar? O Palmeiras não é o que tem feito o Abel. Ele fez o ano passado isso, né? No ano passado, mas ele não tem, depois ele perdeu os jogadores, ele não tem variado a equipe, ele tem insistido com a mesma equipe. No ano passado era uma estratégia pensando... Sim, o Palmeiras do brasileiro. Entrou para arrancar e para ganhar o brasileiro. Isso. Só que eu acho que não funcionou. Mas o grupo era mais fácil, hein? Eu acho que dialogava muito com o grupo. Ele fez, eu acho que, se eu não me engano, logo na primeira rodada. Ele poupou bastante na Libertadores, na primeira fase. Navarro artilheiro, sabe? E aí um time tinha tátira, tinha goleada com 8. Acho que ele tateou, ele sentiu na primeira perna os 3 jogos. Dá para eu manter isso aqui. E aí o resultado veio também no brasileiro, que ele estica, ele abre desde o início. A minha dúvida, eu entendo o ponto do Jean, e acho que é compreensível. É compreensível, é normal pensar que deveria fazer isso. A minha dúvida é que, como as coisas são tocadas dentro do Flamengo, né? A Libertadores ainda é aquela coisa sagrada, e o Flamengo está refém de uma conquista do estadual, porque não entregou nada até aqui, então acabou. O Flamengo deu esse peso muito grande ao estadual, como deu aos clássicos contra Vasco e Fluminense, como deu a semifinal, como está dando agora. O Flamengo deu esse peso. O insucesso por aqui deu esse peso que o estadual precisa responder alguma coisa
para respaldar o Vitor Pereira. Aí eu não sei, por exemplo, Jean, é absolutamente normal pensar num empate. Flamengo e Fluminense no jogo de ida da final do Carioca, ou uma vitória do Fluminense. É absolutamente normal. O Fluminense tem jogado melhor que o Flamengo. Sim, e aí eu não sei... O Flamengo tem jogadores É melhores bom que o lembrar que o Fluminense também vai viajar, A hein? dificuldade que o Peru. Vitor tem... Num grupo muito mais perigoso. Que tem Tá aí, galera, na tela os adversários do Mengão, o Racing, o time do Alcas e também do Nublense. Cara, fazia tempo que o Mengão não tinha uma sorte dessa na Libertadores, né? Pois é, o Palmeiras, que vinha tendo muitas sortes nos sorteios, dessa vez pegou uns times um pouco melhores do que o do Flamengo. Cara, o Flamengo deve passar em primeiro neste grupo e o Racing em segundo. É o que a gente espera, né, galera? É o que a gente espera, porém, o Flamengo ainda não mostrou em campo o seu poder de jogo, né? Tem que mostrar, é a hora, cara. Agora temos final de Carioca e no meio da semana que vem, o Flamengo já pega o Alcas. Eita, cara, vai começar a Libertadores no meio da semana que vem. Tô ansioso pra caramba e contente com este sorteio. E você, como que você está? Comente aqui, ficou feliz? Ficou contente? Está mais aliviado? Cara, na hora que saiu ali o primeiro adversário do Mengão, o Racing, eu gelei. Falei, poxa, de cara, o primeiro adversário, o Racing. Velho, e agora, hein? O que vem pela frente? Já pensou se cai um Atlético Mineiro no nosso grupo? Porque poderia cair, né? Porque o Atlético Mineiro, ele começou na Libertadores, na pré-Libertadores. Era do grupo 4. E o grupo 4 poderia entrar em qualquer grupo que tenha times brasileiros. Ainda bem que não. Ainda bem que caiu o Alcas e Nublense. Muito bem, só me resta pedir o seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal, se você é Flamengo, se você é Mengão. Antes de sair do vídeo, deixa o like, inscreva-se e ative o sininho para não perder nada. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Fui!